Além dessas três, existem mais outras. Vamos ver apenas mais três: trim, o split e o replace. O trim é utilizada para obter uma cópia, ou seja, ela retorna uma string sem os espaços em branco no fim e no início. Tem o split, que é um método que divide uma string em vários de acordo com um delimitador e devolve um array com as strings obtidas. Replace é um método que retorna uma string substituindo pedaços internos de outro conteúdo. Vamos ver um exemplo disso. Primeiro vamos ver o método trim. O método trim, por exemplo, vamos criar aqui uma expressão. Essa expressão que criamos tem espaço em branco. Se nós retornarmos apenas essa expressão, veja o que acontece. Ela tem espaço. Para nós retirarmos esse espaço no princípio e no fim do texto, devemos fazer o seguinte: utilizar o método trim. Agora repare o que acontece. A expressão aparece sem o espaço em branco no princípio e no fim. Agora, o método split, ele separa, vamos ver? O método split, ele divide uma string de acordo com um delimitador e devolve um array com strings obtidas. Um array é um vetor, ou seja, é um tipo de variável que armazena vários valores. Uma variável normal só armazena um único valor. Agora, um array, ele armazena vários valores. Vamos ver como utilizar o método split. Vou substituir esse programa que temos aqui por um que eu já fiz. Vamos lá. Exemplo de utilização do método split é o seguinte: imagine que temos o nosso diretório. Temos o nosso diretório E, que tem a pasta programas e tem a pasta introdução C#. Cria-se uma variável do tipo array, conforme a definição. Está aqui array, parênteses curvos, retos, demonstra que é um array. E o split ele nos retorna o quê? Um array, consegue ver? Nos retorna um array. Então, esse array que ele devolver vai ser armazenado nesse diretório. Como é que ele vai separar e distribuir os valores no nosso array? Ele vai separar a partir desse caráter. Lembra quando falamos acerca dos caracteres especiais? Os caracteres são diferentes da string. As strings são representadas em aspas duplas, mas os caracteres são representados apenas por aspas simples. Então, aqui estamos a representar o nosso caráter especial, a barra. Então, o nosso split, ele vai dividir
ele vai dividir o nosso nome a partir das barras, ou seja, vai criar a primeira posição do array vai ser E, a segunda vai ser programas e a terceira posição vai ser introdução C#. Depois de dividir e armazenar no diretório, eu mostro as posições. A primeira posição em C# dentro de um array é sempre a posição 0. A segunda é a posição 1 e a terceira é a posição 2. Vamos executar e ver o que vai apresentar. Repara que ele dividiu a nossa expressão inicial em 3 expressões. A primeira é a E ponto, que é a unidade do direito, é a unidade. A segunda expressão é programas, que é a primeira pasta. E a terceira expressão é introdução ao C#, que é a pasta onde estamos a armazenar os nossos projetos. Então, é assim que se utiliza o método split. Um outro exemplo podemos utilizar vou meter aqui cursos C#, vírgula, ASP.NET, vírgula, SQL Server. Por exemplo, são quantos cursos? Temos 3 cursos. Vamos substituir aqui diretório por cursos. Cursos. Então, vamos substituir. Eu vou copiar. Temos 3 cursos. Substituo. E eu quero substituir. Os cursos estão separados por quê? Por vírgula. Então, eu aqui vou utilizar o delimitador vírgula. Entre aspas simples, eu coloco vírgula. Veja o que vai acontecer. Olha, ele separou os cursos. A primeira expressão C# meteu numa posição, ASP.NET noutra posição e SQL Server noutra posição. É assim que se utiliza o método split. Podemos separar por vários tipos de caracteres. Este é só um exemplo. Agora, o método replace é um método que cria ou retorna uma string substituindo pedaços internos por outro conteúdo. Vamos utilizar o nosso exemplo para fazer isso. Por exemplo, não vou apagar isso e utilizar a seguinte expressão: o curso de C# é muito importante. Até o nosso console, ponto, writeline, nome. Vamos executar. Ele vai dizer: o curso de C# é muito importante. Mas nós queremos agora fazer o quê? Em vez de dizer o curso de C# é muito importante, vamos dizer o treinamento de C# é muito importante. Como fazer isso? Utilizando o método replace. Por exemplo, podemos utilizar mesmo aqui, meter ponto, replace.
Qual é a expressão que nós queremos utilizar? A que queremos substituir é a expressão curso. Então coloca curso. É uma string, temos que meter em aspas duplas. Qual é a nova expressão que nós queremos? Queremos meter treinamento. Ponto e vírgula. Estou um pouco gripado. Vamos executar o nosso programa e ver o que vai acontecer. Repara, ele substituiu a expressão curso por treinamento. Aqui, o curso de C# é muito importante. Substituiu e mostrou o treinamento de C# é muito importante. Esse é o método replace. Ele serve para substituir expressões de uma string. Tem várias outras formas de utilizar, mas essa é a função dela. Bom, hoje nós vimos o quê? Hoje nós vimos o que é uma string, que é um tipo de dado que utilizamos para armazenar textos. Os valores devem estar entre aspas. Vimos como utilizar os caracteres especiais, o barra e o caráter especial /n para mudar de linha. E vimos a utilização do arroba para simplificar os nossos textos. Em vez de meter várias barras na utilização de diretório, utilizamos apenas o arroba no princípio. Vimos alguns métodos. Falamos primeiro da propriedade length, que armazena a quantidade de caracteres em uma string. Falamos do toUpper, que é utilizado para retornar as letras maiúsculas. Falamos do toLower, que é utilizado para retornar as letras minúsculas. Falamos do trim, que é utilizado para remover os espaços em branco no fim e no início de uma string. Falamos do split, que é um método que divide uma string de acordo com um delimitador e devolve um array com as strings obtidas. E falamos também do replace, que é utilizado para substituir pedaço do nosso texto por um outro conteúdo. Então, por hoje é tudo. Não esqueça, inscreva-se no canal e baixe o meu e-book grátis, que é para quem está começando a aprender algoritmos. É muito bom. Então, tenha um bom dia. Até mais.